eu tenho uma amiga chamada Marina. A Mari, ela tem 34 anos, 2 filhos, trabalha o dia inteiro e ainda faz academia 3 vezes por semana. Ela seria, por qualquer métrica, uma mulher disciplinada, concorda? Só que toda noite, depois que os filhos dela dormem, ela vai até a cozinha e come chocolate. Mas é sempre, sem falta. Às vezes é um quadradinho, 2, só que às vezes é a barra inteira. E eu lembro que ela dizia assim pra mim: poxa, por que eu não consigo ter força de vontade? Bom, eu quis começar esse vídeo com a história da Mari porque provavelmente você pode se reconhecer nela. Mas não se preocupa, porque o que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo vai mudar completamente a forma como você pensa sobre isso. Porque o problema da Mari, ele não era sobre a força de vontade. O problema da Mari é que ela não sabia o que o açúcar estava fazendo com o cérebro dela. Só que depois que você entende, com ciência, a sua culpa, ela some. E no lugar da sua culpa, nós vamos colocar uma estratégia, igual fizemos com a Mari. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo vai ser diferente de tudo que você já viu sobre açúcar e a compulsão por doces. Nesse vídeo a gente vai misturar um pouquinho de ciência com algumas histórias reais e até dados que a indústria alimentar preferia assim que você nunca descobrisse. Quero começar trazendo um fato muito curioso de que antigamente, na Europa medieval, o açúcar ele era tão raro e tão valioso que as pessoas guardavam eles nos cofres e só deixavam os farmacêuticos venderem como se fosse uma forma de remédio. Além disso, os nobres também usavam o açúcar entre si para se presentear nos casamentos. Nessa época, eles costumavam chamar o açúcar como sendo literalmente um ouro branco. E durante a maior parte da história humana, o açúcar ele era realmente escasso. Fosse encontrar uma fruta madura ou até um mel silvestre, era muito difícil. Então, o nosso cérebro se adaptou e desenvolveu um sistema poderoso de recompensa para garantir que a gente sempre buscasse essas fontes de energia. Só que o nosso problema é que hoje o açúcar está em todo lugar. Só que o cérebro ainda acha que ele é raro e precioso. Com isso também a gente vai aprender uma outra coisa. A maioria das pessoas, elas pensam que o açúcar é só aquele pozinho branco que a gente coloca para adoçar o café. Mas açúcar é qualquer molécula de carboidrato simples que o seu corpo consegue converter em glicose rapidamente. Então a gente tem a sacarose, a frutose, a dextrose, a maltose, tudo isso são açúcares, mas com nomes diferentes. Então, onde encontramos esses açúcares no nosso dia a dia? Os lugares mais óbvios que vocês conhecem provavelmente são doces, chocolates, bolos, nas sobremesas em geral, certo? Bom, isso todo mundo já imagina, fica algo óbvio. Mas eles também estão em muitas coisas que a gente nem percebe. Eles estão nos refrigerantes, nos sucos industrializados, nos energéticos e até em alguns sucos naturais de caixinha. Eles também estão nos iogurtes saborizados, nos cereais matinais, em barra de cereal e em granola industrializada. O açúcar também vai aparecer muito em produto processado, como por exemplo, molho pronto, ketchup, molho de tomate, pão de forma, biscoito, snacks, até alimento fit ou zero gordura, tá? Onde muitas vezes eles colocam açúcar para melhorar o sabor. E aí tem também alimentos que naturalmente já contêm açúcares, que é o que chamamos de açúcares simples. Por exemplo, nas frutas e no mel. Só que a diferença é que nesses casos, esses açúcares vêm acompanhados de fibras, vitaminas e outros nutrientes que vão fazer o nosso corpo absorver de uma forma mais equilibrada. Então, quando a gente fala de reduzir açúcar, não é só parar de colocar açúcar no café ou cortar o chocolate. É começar a prestar atenção em tudo aquilo que no seu corpo vira glicose muito rápido. Porque muitas vezes o açúcar que mais impacta a nossa saúde é justamente aquele que a gente nem percebe que está consumindo. Um dado da OMS de 2023 diz que o consumo médio de açúcar adicionado no Brasil
é de 83 gramas por dia. Isso é quase o dobro do limite recomendado, que é 50%. Para você ter uma ideia do que são 50% de açúcar, basta você comparar que uma lata de refrigerante tem em média 37 gramas de açúcar. Ou seja, praticamente quando você toma uma lata de refrigerante, você já chegou muito perto do seu limite diário. E o mais impressionante é que o seu corpo ele consegue processar esse açúcar em menos de 30 minutos. Tá, mas o que isso significa na prática? É pouco tempo ou muito? Na verdade, é muito rápido, porque em menos de meia hora, aquele açúcar já foi quebrado pelo seu organismo e transformado em glicose circulando no seu sangue. Isso vai fazer com que a sua glicemia suba muito rápido, quase como um pico. E quando esse pico acontece, o corpo ele precisa reagir imediatamente. O pâncreas ele vai liberar a insulina, que é o hormônio responsável por tirar essa glicose do sangue e levar para dentro das células. Aí parte dessa glicose vai ser usada como energia naquele momento. Mas, se o seu corpo não precisa de toda essa energia, que é o que acontece na maioria das vezes quando a gente está sentado, trabalhando ou no celular, aí o excesso acaba sendo armazenado, principalmente na forma de gordura. E tem outro detalhe importante. Quando o açúcar ele entra muito rápido no sangue, ele também costuma cair rápido depois, gerando aquela sensação que a gente conhece. Pouco tempo depois de consumir algo muito doce, você sente mais fome, cansaço ou até vontade de comer novamente. Por isso que não é só sobre comer um docinho ou não. O ponto é entender a velocidade com que certos alimentos liberam esse açúcar no nosso corpo. Quando esse processo acontece devagar, com alimentos mais naturais e ricos em fibras, o nosso corpo ele consegue lidar muito melhor. Mas grandes quantidades de açúcar entram de uma vez e assim, muito rápido. O organismo ele precisa correr para equilibrar tudo. E é aí que começam muito dos problemas metabólicos ao longo do tempo. Ok, tá, entendi como que o açúcar me prejudica, mas sabendo de tudo isso, por que eu não consigo parar de consumir? Bom, eu te explico. Existe uma região no nosso cérebro que a gente chama de o centro de recompensa. Quando você come açúcar, esse centro vai liberar a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do prazer, da motivação, da antecipação. Mas aqui está o detalhe que vai mudar tudo. A dopamina, ela não é liberada quando você come o doce. Ela é liberada quando você pensa em comer o doce. Sabe quando você está estressada, mas daí você lembra que tem chocolate na cozinha? Então, o seu cérebro já começou a liberar a dopamina. Você já está viciada antes de dar a primeira mordida. E o fato muito curioso é de uma pesquisa que mostrou que o açúcar ativa as mesmas vias neurológicas de recompensa de substâncias como a cocaína e a nicotina. Ou seja, o açúcar ele deveria ser considerado uma droga, mas na verdade ele é legalizado, barato e está disponível 24 horas por dia. Em uma outra pesquisa, fizeram um estudo com ratos e eles ofereceram açúcar e cocaína e deixaram os animais escolherem livremente o que eles queriam depois de experimentar. 94% dos ratos escolheram açúcar. Isso levou os pesquisadores a questionar se o açúcar pode ser mais viciante que drogas ilícitas. Isso porque a exposição repetida ao açúcar reduz a sensibilidade dos receptores de dopamina. O que significa é que, cada vez mais, você precisa de mais açúcar para sentir a mesma quantidade de prazer. É o mesmo mecanismo da tolerância em dependências químicas. Às vezes você começou a comer um docinho depois do almoço, para se recompensar, chocolate pequeno. Só que 6 meses depois, você vai precisar de 2 para se sentir bem. E o que acontece se eu não comer? Você vai ficar irritada, de mau humor, não vai nem conseguir se concentrar. E isso não é falta de controle, é neurociência. Com isso, você vai começar a sofrer de hipoglicemia reativa. Ela acontece quando a gente come uma alta quantidade de açúcar de uma vez. Faz com que o nosso corpo libere um monte de insulina para tirar esse açúcar do sangue e levar para as nossas células.
Porém, pode acontecer do seu corpo acabar liberando insulina além do que você precisa, e isso vai fazer a sua glicose do sangue cair rápido demais. E é por isso que aparecem os sintomas como cansaço, a irritação, dificuldade de concentração e muito mais vontade de comer doce. Então o cérebro ele pede mais açúcar para recuperar essa energia e aí ele cria o ciclo. Ai meu Deus, estou cansada, come um docinho. Sobe o pico de açúcar. Após um tempo, forte queda de energia. E o seu cérebro cada vez mais desejando por mais açúcar para simplesmente continuar funcionando. Agora, um fato curioso é que o açúcar ele também interfere no hormônio de leptina, que é o responsável por sinalizar a saciedade. Ou seja, o açúcar faz com que o seu cérebro pense que você está com fome mesmo depois de comer. Consequentemente, você come mais. Tá, mas e na TPM? Como eu vou fazer? Meu docinho me acalma. Bom, vamos entender e buscar uma solução para isso. Primeiro, você precisa entender que quando a gente está estressada, que é quando ocorre na nossa TPM, né? O nosso córtex pré-frontal, que seria a parte racional do nosso cérebro, ele funciona com menos eficiência. E aí o sistema límbico, que é a parte emocional, a parte instintiva, ela assume o comando. Essa parte do cérebro, ela aprendeu ao longo dos anos que o açúcar é que nem um alívio temporário, porque o açúcar realmente reduz o cortisol, que é esse hormônio do estresse, mas somente por um curto período. Inclusive, um estudo já mostrou que mulheres sobre estresse crônico, elas apresentam um consumo até 38% maior de alimentos ricos em açúcar e gordura. O mecanismo é uma resposta biológica, não é uma falha de caráter. Eu tenho uma outra amiga, é a Bruna. Ela é psicóloga, super inteligente e consciente. Eu já expliquei tudo sobre essa teoria da alimentação emocional. E ainda assim, toda vez que ela tinha um dia ruim, ela terminava o dia comendo sorvete. Aí ela me disse, Thay, é como se eu soubesse exatamente o que eu estava fazendo e não conseguisse parar. Isso é porque o conhecimento intelectual, ele não desativa o nosso padrão neurológico. Tem mais um componente que pouquíssimas pessoas se lembram, da memória afetiva. A maioria de nós foi criado com o açúcar como uma recompensa. Você saiu bem na escola? Então, um bolinho de chocolate para você. Ai, coitadinho, você se machucou? Um sorvetinho para melhorar. Festa, Natal, domingo na casa da avó, tudo envolvia doce. E aí o seu cérebro associou açúcar com amor, com segurança e conforto, desde criança. Então, quando adulta, em momentos de fragilidade, o cérebro ele busca exatamente aquilo que ele aprendeu que traz conforto. Mais um fato curioso é que os bebês já têm preferência pelo sabor doce até mesmo antes de qualquer aprendizado cultural. É tipo uma preferência programada geneticamente. A nossa língua humana ela tem 5 tipos de papilas gustativas e o detector de doce é o mais sensível de todos. Mas Thay, se faz tão mal, por que não tem lei para proibir o açúcar? Pois é, já tentaram fazer algo parecido. Em 1999, os CEOs das maiores empresas alimentícias dos Estados Unidos se reuniram numa conferência para discutir a epidemia da obesidade. Alguns executivos queriam realmente reduzir o açúcar, só que a maioria votou contra. Um deles disse: se a gente reduzir o açúcar, nós vamos perder o sabor. E se perdermos o sabor, perdemos o consumidor. Esse encontro, inclusive, foi documentado pelo jornalista Michael Moss, que ele escreveu no seu livro O Salt Sugar Fat. Existe um conceito na indústria alimentícia chamado Bliss Point, ou no nosso idioma, o ponto de êxtase. É a quantidade exata de açúcar, sal e gordura que vai maximizar o prazer e minimizar a ansiedade. E o mais chocante é que cada produto industrializado foi cientificamente formulado para atingir esse ponto. Então não é por acidente que você não consegue parar de comer no primeiro biscoito. É engenharia. E o pior, tá? Depois que você consome esses alimentos, o cérebro passa a achar que os alimentos mais naturais são tão sem graça. E o mais difícil é que não é tão simples cortar totalmente o açúcar da nossa vida. Isso porque ele está presente em mais de 70% dos produtos processados nos supermercados, inclusive o nosso pão de forma, os frios, os temperos, as sopas e até remédio para tosse infantil. Só que o que me assusta
Não é o açúcar que você sabe que você está comendo, é o açúcar escondido. Porque quando você come um doce, você sabe. Mas quando você come um pão de forma, um iogurte, um molho de salada, até aquele suco de caixinha vendido como saudável, isso o cérebro está recebendo doses de açúcar sem perceber. E o ciclo do vício continua ativo aquele tempo todo. Tá, mas eu olhei, no rótulo não está escrito açúcar. Acontece que a indústria ela usa mais de 60 nomes diferentes para o açúcar. Você vai encontrar, por exemplo, xarope de milho, maltodextrina, dextrose, galactose, suco de cana evaporado, até mesmo concentrado de frutas para parecer mais saudável. E para piorar, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e o segundo maior consumidor. Agora, conhecendo tudo isso, você consegue entender por que eu fico tão brava que muitas pessoas vão para a faculdade, se formam em curso nutricional, aprendem sobre isso e mesmo assim elas passam dietas que proíbem totalmente o doce? Por isso que muitas vezes você começa a dieta, fica estressada e quebra de um jeito muito mais intenso. E isso vai gerar um efeito rebote de privação. Para piorar, o seu vício vai ficar muito mais forte quando você passa esse tempo em total abstinência. Ah, e tem mais um problema, tá? Quando você diz assim, não posso comer doce, você começa a criar uma batalha entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Gente, essa batalha é muito esgotante. É o que os pesquisadores chamam de depleção do ego, que é quanto mais você usa força de vontade para resistir, mais o seu autocontrole diminui. É por isso que você consegue existir o dia inteiro, mas desiste à noite. Não é fraqueza, é biologia. Isso até me lembra um dia que eu estava conversando com a minha amiga Camila, que já fez, sei lá, umas 14 dietas diferentes. E toda dieta começava igual. Ela era disciplina total, sem doce. Só que toda dieta também terminava igual. Uma compulsão que durava dias. Aí ela me disse, nossa, tá, eu me sinto tão fraca para qualquer método. Só que o problema não era a Cami, era o método que estava errado. Quando eu disse para ela parar de cortar e começar a substituir e reprogramar, ela viveu sem essa guerra de privação extrema. E foi a primeira vez que ela realmente conseguiu mudar o comportamento de uma forma assim, duradoura. Porque a questão não é ter ou não ter a vontade de comer doce. A questão é entender de onde vem essa vontade e mudar essa relação com ela. Isso é o que vai diferenciar o emagrecimento da transformação. Tá bom, já que existe um método para isso, como que funciona? Bom, vamos lá. Eu estudei e eu criei um método para te ajudar, não só com o açúcar, mas com todos os outros hábitos ruins que você possa ter. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas nesse vídeo, eu vou te ajudar gratuitamente a romper essa barreira com o açúcar e te livrar de uma vez desse vício. Então vamos lá? Ó, existem 3 coisas que a ciência valida e que eu também falo no meu método. O primeiro é uma substituição gradual, não um corte brutal. O cérebro, ele precisa de dopamina e ele vai buscar de alguma forma. Se você substitui por fontes mais saudáveis, que seria exercício físico, conquistas pequenas, conexões sociais, sabores naturalmente adocicados, como as frutas, você vai conseguir nutrir o sistema sem alimentar aquele ciclo viciante. E isso baseado em estudo, tá? Tem um estudo da Harvard que comparou exercícios físicos de moderada intensidade e comprovaram que eles liberam a mesma quantidade de dopamina e serotonina que o consumo de açúcar. Só que apenas colhendo os benefícios de não sentir aquela queda de energia depois. Já o segundo passo é desativar o gatilho e não tentar lutar contra ele. Se a Marina, que come chocolate toda noite, depois os filhos dormem, o gatilho não é o chocolate. É o silêncio, o relaxamento, o momento de ser finalmente só ela. O chocolate é só o ritual que o cérebro dela aprendeu a associar com esse momento. Então a estratégia inteligente não é proibir o chocolate, é criar um ritual diferente para aquele momento, que ainda assim ative a recompensa, mas de outro jeito. Terceiro, consistência pequena sobre força de vontade grande. Não existe transformação duradoura construída sobre força de vontade.
Força de vontade é um recurso finito e o hábito, ele é automático. O objetivo não é se tornar uma pessoa que resiste ao doce com esforço. É se tornar uma pessoa que simplesmente não precisa dele da mesma forma. O método Loop Fit, inclusive, foi baseado em um estudo de Stanford, que diz que os comportamentos que começam pequenos e que são vinculados a rotinas, eles têm 3 vezes mais chances de se tornarem permanentes do que as mudanças grandes e abruptas. Ai, Thay, mas eu já tô velho, meu cérebro já se acostumou assim, é muito mais difícil de mudar. Não, senhora, porque os estudos de neuroplasticidade provaram que o cérebro adulto é capaz de criar novas conexões neurais e desativar esses padrões antigos em média 66 dias de prática consistente. Ou seja, né? Esses projetos aí de 21 dias, eles não vão te ajudar. Pelo contrário, eles vão criar um período de abstinência que vai provocar um craving ainda maior. O que significa isso? É o vício que vem muito mais forte. Por isso eu sou contra e bato na tecla de que um método de 90 dias vai te ajudar a construir uma vida totalmente nova. Menos que isso, você ainda tá numa fase de testes. E isso é exatamente o que aconteceu com a Marina. Ela não cortou o chocolate. Ela foi reduzindo, depois substituindo, criando novos rituais. Em 90 dias, o chocolate ainda estava na cozinha dela. Mas ela não precisava mais dele todos os dias. Porque o vício não era pelo chocolate, era pela dopamina que faltava no resto da vida dela. Agora, se você assistiu até aqui, você já sabe mais sobre compulsão por açúcar do que a maioria das pessoas que tentam emagrecer e apenas buscam por um método rápido. Você sabe que não é uma fraqueza sua, é neurobiologia. Você sabe que uma privação extrema aumenta o craving. Você sabe que o gatilho raramente é o doce em si. E você também sabe que uma transformação real, ela não vem da força de vontade, ela vem de reprogramação mental. Agora você entende o porquê que toda vez que você tentou emagrecer com outros métodos, que não levava nada disso em consideração, e você nunca conseguiu? Que eles só te mandavam cortar, restringir, mas nem te ensinavam o que estava por trás disso? Mas se sim, não tem problema, porque a falha não foi sua. Foi do método criado por alguém que não levou isso em consideração. Apenas considerou fontes que diziam que o açúcar prejudica o emagrecimento, que traz menos saciedade, que aumenta seu nível glicêmico e por aí vai. Olha, e não é que essas pessoas estão erradas. Elas só não levaram em consideração o tipo de método que deveria ser usado. Mas isso também porque as pessoas elas querem resultados imediatos. Mas tudo que vem rápido, vai rápido também. Mas o que a gente produz com consistência vai criar uma camada muito mais forte no cérebro e muito mais difícil de derrubar. Eu passei alguns anos estudando a psicologia do comportamento alimentar e a neurociência do hábito também. E com isso eu consegui construir um método de 90 dias, baseado em tudo que a ciência mostra que realmente funciona. Sem cortar tudo que você gosta, sem passar fome, sem culpa, com estratégia, com hábitos graduais e entendimento real de que o seu corpo e o seu cérebro precisam de certas coisas para sobreviver. Então eu posso garantir, amigas, que o método Loop Fit não é só mais um método de emagrecimento. É uma reprogramação. E se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos e realmente mudar sua vida de uma vez por todas, basta acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo. E antes de você ir, me conta aqui nos comentários qual história das minhas amigas você mais se identificou. Se foi a da Mari, a da Bruna ou a da Cami. Porque eu sei que tem uma delas aqui nos comentários agora. E eu leio tudo, tá? Agora eu preciso te falar que se você ainda não deixou o seu like e não for inscrito no canal, provavelmente você nunca mais vai ver nenhum outro vídeo meu ensinando essas curiosidades e te ajudando a buscar uma vida melhor. Agora, se você já fez isso, eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa da sua decisão e eu espero te ver no nosso próximo vídeo. Até lá!